Salve rapaziada, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando e hoje vamos começar a aula 3 da frente 2B que fala sobre estatística. O que é estatística? Estatística é a ciência que se ocupa em coletar, organizar, analisar e interpretar os dados. Você já deve ter visto em várias mídias gráficos que mostram pesquisas sobre preferências de um certo produto no mercado ou pesquisas eleitorais, e entre outros exemplos. A estatística, então, ela tem essa responsabilidade de tentar passar uma informação através de dados e gráficos. Antes de falar de medidas de tendência central, que é o que a nossa apostila traz nesse capítulo, eu preciso introduzir esse conceito de frequência absoluta e frequência relativa. Frequência absoluta é o número de vezes que dado evento se repete naquele experimento, ou seja, ele vai ser, no caso, um número natural. Um evento ocorre 5, 6, 10, 1000 vezes. Agora, a frequência relativa ele vai ser uma razão desse número da frequência absoluta pelo total da nossa amostra. Nesse primeiro exemplo, fica bem fácil de entender a frequência absoluta e a frequência relativa. Temos uma pesquisa com 20 pessoas e constatou-se que 9 delas eram solteiras, 8 casadas e as demais separadas. Então, a primeira coisa que a estatística faz é organizar esses dados em tabelas. Então, temos as categorias solteiro, casado e separado e a frequência absoluta de cada categoria. Solteiro 9, casado 8 e separado 3, gerando um total de 20. A frequência relativa vai ser a razão de cada frequência absoluta pelo total. Então, perceba que a frequência relativa do solteiro é 9 para 20, que dá 0,45. Muitas vezes a estatística utiliza porcentagem para dar uma noção melhor sobre o total. Então, neste caso, 9 sobre 20 é 45%. E assim segue as demais informações da tabela. De casado, nós temos a frequência relativa 8 sobre 20, que equivale a 0,40 ou 40%. Separado, 3 sobre 20, equivale a 0,15, que equivale a 15%. Note que o total das porcentagens dá o 100%. Um segundo exemplo, temos aqui em uma sala de aula 20 alunos e foram coletadas as alturas de cada aluno. Então, você percebe que se você for fazer uma tabela para cada altura, você vai ter muitas categorias e poucas frequências em cada categoria. Então, nesse caso, fazer uma tabela com todas as alturas não vai ser uma ideia muito boa, porque não vai ter uma visualização do que realmente está acontecendo nesse problema. Para esses casos, a gente pode organizar da seguinte maneira. A gente pode montar uma tabela onde as categorias vão ser intervalos, e neste caso aqui eu fiz intervalos de 3 em 3 centímetros. Então a primeira categoria são as alturas que vão de 1,62 até 1,65, depois de 1,65 até 1,68, de 1,68 a 1,71 e assim vai. Note que o intervalo está fechado no 1,62 e aberto no 1,65. Então a pessoa que tem 1,65 ela não se encaixa na primeira categoria, ela se encaixa na segunda. Então, dessa maneira, você volta lá nas informações das alturas e você consegue encaixar a quantidade de pessoas que estão em cada categoria. E aqui fica muito mais fácil de visualizar o que está acontecendo com essa turma com relação às alturas. Por exemplo, é muito mais fácil de ver que a maioria das pessoas, desses alunos, estão na categoria de 1,68 a 1,71. Tendo as frequências absolutas e o total, você pode calcular então cada frequência relativa e as suas devidas porcentagens. Vamos passar rapidamente por algumas representações gráficas, só para a gente entender quando que a gente pode usar cada uma delas. A primeira dela é o gráfico de segmentos. Ela é muito utilizada quando você quer apresentar o comportamento de uma grandeza conforme um tempo que se passa. Então aqui eu dei o exemplo de participação de vendas de veículos leves conforme passa um certo tempo. O gráfico de barras é bastante comum de aparecer e ele é bastante utilizado quando você quer fazer a comparação de várias categorias, né? Então aqui temos o desempenho de matemática de uma determinada turma e você vê que a maior parte, né, a grande porcentagem aqui está no desempenho bom, enquanto que visualmente dá para perceber que ela está acima do ótimo e do regular e a menor categoria é ruim. Existem vários tipos de gráficos de barra, você pode fazer vertical ou horizontal. Mas todas elas seguem a mesma ideia, fazer a comparação entre as categorias. O gráfico de setores, que também é conhecido como gráfico de pizza, ele também tem essa ideia de fazer uma comparação com outras categorias, mas ele te dá uma noção maior sobre o total.
Então aqui temos um exemplo de tempo gasto no chuveiro e você percebe que ajustando a temperatura da água é a categoria aqui que é a maioria com relação ao total. E o histograma é um gráfico muito utilizado para essas amostras que se encaixam em intervalos, como a gente viu no exemplo 2. Temos aqui um exemplo que fala sobre sobrecarga de bagagem de um voo comercial. Então, nesse problema, não seria interessante a gente fazer uma categoria para cada peso. Então, a gente organiza aí pesos de 5 em 5 quilos. E com esse gráfico é fácil de você entender, ler, que a maioria aí das pessoas utilizam pesos sobrecarga nas bagagens de voo comercial de 30 a 35 quilos. E agora a gente vai falar de medidas de tendência central. Começamos então falando da média aritmética, e aqui a gente tem que tomar cuidado porque existem duas maneiras de a gente calcular essa média aritmética. A primeira é a média aritmética simples, onde você soma todas as grandezas e divide pela quantidade de categorias que você somou. Então, por exemplo, um aluno ele obteve notas 4, 5, 8 e 7,5 em matemática. Qual é a sua média aritmética simples? Então, neste caso, a gente tem quatro amostras aqui. A gente vai somar esses valores e dividir pelo número 4, que foram 4 amostras que a gente somou. Então, 4 mais 5 mais 8 mais 7,5 dividido por 4 dá 6,125. Na média aritmética ponderada é um pouquinho diferente, porque agora cada grandeza ela possui um peso específico. O que vai diferenciar é que na hora de fazer a soma, você precisa multiplicar cada grandeza pelo seu devido peso. E embaixo você vai dividir pela soma desses pesos. Então, tomando aquelas mesmas notas do aluno, 4, 5, 8 e 7,5, vamos jogar pesos, respectivamente 1, 2, 3 e 4 para essas notas. Qual seria a nova média aritmética? No caso, a média aritmética ponderada. Então, como o 4 ele tem peso 1, você precisa multiplicar 1 por 4, e depois você vai somar o 5 multiplicado pelo seu devido peso, né, o 2, vai somar com 8 multiplicado pelo seu devido peso, 3, e o 7,5 multiplicado pelo 4. E vai dividir pela soma desses pesos. E é isso que a gente faz aqui. Então você percebe que como agora o 7,5 e o 8, que eram as maiores notas, ficaram com pesos maiores, isso trouxe a média dele um pouco mais para cima, né? Então ela ficou 6,8. A mediana é aquela observação cujo valor é mais central quando dispostos em ordem. Isso aqui é muito importante. Nesse primeiro exemplo, a gente traz 15 amostras, vários números todos embaralhados. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar eles em ordem. Uma vez que esses elementos estejam colocados em ordem, você pode então agora analisar qual é o elemento mais central. Como são 15 elementos, o elemento mais central será o oitavo. Então basta você contar até o 8 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Portanto, o nosso elemento mais central é o 3. A gente pode dizer que a mediana desse experimento é 3. Agora, esse experimento ele tinha um número ímpar de amostras. E se for um número par? Ele não vai ter um elemento mais central. O que a gente deve fazer é a média aritmética entre os dois mais centrais. Como a gente pode observar aí nesse exemplo 2, temos aí 18 elementos. Bom, a primeira coisa que você deve fazer é colocá-los em ordem. Uma vez colocá-los em ordem, você pode procurar pelos dois elementos mais centrais. Como são 18 elementos, você vai procurar pelo nono e pelo décimo. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O nono é o 3, o décimo é o 4. Então você vai fazer uma média aritmética entre 3 e o 4. Dessa maneira, a mediana é 3,5. Então, uma observação que a gente pode fazer aqui é que a mediana não necessariamente é uma amostra que está no nosso experimento, porque ele pode ser uma média aritmética entre eles. E a moda, ela é a mais fácil de se obter porque ela é a amostra mais frequente. Então, como exemplo, a gente tem aqui esse experimento, basta você observar qual é a amostra que tem a maior frequência absoluta. E neste caso, é o 5, que ali aparece 4 vezes. Portanto, a moda é 5. Algumas observações sobre a moda. Um rol de amostras ele pode ter mais de uma moda, como por exemplo, esse conjunto aqui, o 1, 2, 5, 3, 2, 3, 4. Você percebe que o 2 e o 3 apareceram 2 vezes. Então, neste caso, tanto o 2 quanto o 3 são moda. E o rol de amostras pode ser amodal, ou seja, não ter nenhuma moda. Isso acontece quando nenhuma das amostras tem frequência maior que a outra. Então, neste caso, sem moda. Vamos resolver lá algumas situações para resolver da página 4.
Começando pela questão 1. O professor Rob J. Gleason registrou a nota de 6 alunos, obtendo os seguintes valores: 7, 5, 3, 4, 7 e 10. A média aritmética, a mediana e a moda das notas desses alunos são respectivamente, e aí ele dá algumas opções. Vamos começar pela média aritmética. Você soma todas essas grandezas e divide pela quantidade delas, que é 6. Somando todas elas dá 36, dividido por 6. Então, nós temos que a média aritmética é 6. Partindo para a mediana, você precisa primeiramente colocar esses números em ordem. E como são 6 números, você vai pegar os dois mais centrais e fazer uma média aritmética entre eles. Neste caso, os dois mais centrais são 5 e 7. E a média aritmética entre 5 e 7 é 6. Portanto, a mediana é 6. E a moda é 7, porque é a única grandeza que aparece 2 vezes. Portanto, a resposta do nosso problema é a letra C, 6, 6 e 7. No segundo exercício, temos o quadro que mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. A coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa quantos jogos o time marcou aquele número de gols. Se x, y e z são, respectivamente, média, mediana e moda nessa distribuição, então ele dá algumas opções aí, fazendo uma comparação entre essas medidas. Primeiramente, eu tentei organizar aqui por cores, a relação que há entre x, y e z, média, mediana e moda. Começando o cálculo pela média aritmética, você vai perceber aqui que se trata de uma média ponderada, porque afinal, 0 gols marcados foram em 5 partidas, então teve uma frequência muito maior, enquanto que 7 gols marcados foram apenas em uma partida, uma frequência muito menor. Então essa frequência, essa quantidade de partidas aí, faz o papel de peso na nossa fórmula ali de média aritmética ponderada. Vai obter então uma média aí de gols de 2,25 gols por partida. Guardando essa informação do x aqui, podemos partir para o cálculo da mediana. Como foram 20 partidas no total, um número par, a gente precisa procurar as duas medidas mais centrais. No caso, a da 10ª partida e da 11ª. Temos 5 partidas com 0 gols marcados, mais 3 partidas com 1 gol marcado, então foram já 8 partidas aqui. E mais 4 partidas com 2 gols marcados. Então, desse 8 com mais 4 já vai para 12 partidas. Então, você vai perceber que a 10ª partida e a 11ª estão nessa categoria aqui de 2 gols marcados. Então, tanto a 10ª partida quanto a 11ª foram 2 gols marcados. E você pode, então, fazer a média aritmética entre eles, que vai gerar 2. Guardando a informação da mediana aqui, y igual a 2, a moda é mais simples. Você vai ver qual dessas grandezas teve a maior frequência. E como a frequência aqui é a quantidade de partidas, é fácil perceber pela tabela que o 5 é a maior frequência, portanto a nossa moda é 0. Uma vez que você definiu o x, o y e o z, também é fácil de responder qual é a alternativa correta. No caso, a letra E, o z é menor que o y, que é menor que o x. E o último exercício, de acordo com o estudo da revista Time, a quantidade de pessoas mortas com armas de fogo nos Estados Unidos durante uma semana e as correspondentes idades estão apresentadas na tabela. Utilizando as informações da pesquisa, determine a idade média estimada dos que morreram em consequência das armas de fogo. Então, eu fiz questão de grifar aqui, o que a gente está procurando aqui é determinar a idade média, ou seja, a média. Só que tome muito cuidado, porque essa tabela aqui ela está organizada em categorias de intervalos, de 16 a 26, 26 a 36, de 36 a 46. E para a gente poder calcular a média aritmética, a gente precisa de uma grandeza aqui nessa categoria. Então, aí o que a gente vai fazer? A gente pega a média aritmética entre os extremos desse intervalo. Nesse caso, a gente faz a média entre 16 e 26. 16 mais 26 dá 42, dividido por 2 dá 21. Então, a gente vai fazer isso com todas as categorias. Então, agora fica mais fácil de fazer a média ponderada, uma vez que você tem os seus pesos e a categoria. Portanto, na hora que você efetua a conta, você percebe que a média aí da idade das mortes por arma de fogo é 36. Então é isso, pessoal. Partiu exercitar. Não esqueça de fazer a leitura do capítulo, fazer os exercícios e anotar suas dúvidas para que numa próxima live você possa saná-las. Um grande beijo, um abraço e até a próxima!